Às 6 da manhã, Dona Teresa estava ajoelhada no chão frio da cozinha, segurando uma pequena mala contra o peito enquanto tentava não chorar. Aos 60 anos ela havia imaginado que jamais seria tratada como uma estranha dentro da própria casa. Mas naquela manhã, seu próprio filho apontava para a porta. Você tem 5 minutos para sair. Teresa levantou os olhos lentamente. Filho, eu criei você. Como pode fazer isso comigo? Rafael não respondeu, apenas desviou o olhar. Ao lado dele, sua esposa Camila cruzou os braços e falou com desprezo. Você deveria agradecer por termos deixado você morar aqui durante tantos anos. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer grito. Teresa olhou ao redor da casa. Ela havia escolhido cada móvel daquele lugar. Havia vendido suas joias para ajudar Rafael quando ele abriu a primeira empresa. Havia trabalhado durante anos para pagar as dívidas da família. E agora estava sendo expulsa como se nunca tivesse feito nada. Pelo menos me diga por quê, pediu ela com a voz trêmula. Camila sorriu. Porque a casa não é mais sua. Teresa ficou em silêncio. Então Rafael colocou um documento sobre a mesa. Assina. Ela olhou para o papel. Era uma transferência de propriedade. Seu coração disparou. Rafael, essa casa está no meu nome. Não mais. Teresa encarou o próprio filho, procurando naquele rosto alguma lembrança. Do menino que costumava dormir em seus braços quando tinha medo de tempestades. Não encontrou. Com as mãos tremendo, ela pegou a caneta. Mas antes de assinar, perguntou. Você realmente quer fazer isso? Rafael respondeu friamente. Quero que você desapareça da minha vida. Teresa fechou os olhos. Uma lágrima caiu sobre o documento. Então ela assinou. Pegou sua mala e caminhou até a porta. Mas ninguém percebeu uma coisa. Antes de sair, Teresa colocou discretamente a mão dentro do bolso do casaco e tocou um pequeno envelope antigo. Dentro dele havia uma fotografia, uma chave e um documento que poderia destruir tudo o que aquela família havia construído. Teresa saiu sem olhar para trás. Camila riu. Rafael respirou aliviado. Eles pensaram que haviam acabado de se livrar de uma mulher idosa e sem poder. Mas naquela mesma noite, Teresa entrou em uma antiga sala que ninguém da família conhecia. Colocou o envelope sobre a mesa. Abriu o documento. E murmurou. Vocês esqueceram de uma coisa? Ela sorriu pela primeira vez em muitos anos. Fui eu quem construiu tudo isso. E o que Rafael e Camila ainda não sabiam era que Teresa não estava voltando para recuperar apenas sua casa. Ela estava voltando para recuperar algo muito maior. Naquela noite, enquanto Rafael comemorava com Camila a expulsão da própria mãe, Dona Teresa estava sentada diante de uma velha mesa de madeira. Sobre ela havia uma fotografia antiga, uma chave enferrujada e uma pasta preta. Teresa abriu a pasta com as mãos trêmulas. Dentro estavam documentos que poderiam destruir tudo o que Rafael acreditava possuir. Ela olhou para a fotografia. Rafael tinha apenas 8 anos. Eu fiz tudo por você, sussurrou. Até quando você deixou de ser meu menino? Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Teresa abriu o primeiro documento. Era o contrato original da empresa de Rafael. Durante anos, todos acreditaram que ele havia construído aquele império sozinho. Mas a verdade era outra. 70% da empresa pertenciam legalmente a Teresa. Ela havia colocado todas as suas economias naquele negócio quando Rafael tinha apenas 28 anos. Naquela época, ele chorou e prometeu. Mãe, um dia vou devolver tudo o que a senhora fez por mim. Teresa acreditou. Foi esse o seu maior erro. Meses antes de ser expulsa de casa, ela descobrira transferências suspeitas. Milhões de reais estavam desaparecendo da empresa. E as movimentações levavam até uma conta secreta controlada por Camila. Teresa começou a investigar em silêncio. Então descobriu algo ainda pior. Rafael sabia de tudo. Ele não apenas permitia os desvios. Ele estava ajudando. O plano dos dois era simples. Destruir financeiramente a empresa, colocar a culpa em Teresa e depois convencer um juiz de que ela já não tinha condições de administrar seus próprios bens. Foi por isso que precisavam tirá-la de casa. Não queriam apenas a casa. Queriam tudo. Teresa fechou a pasta. Durante 20 anos, ela havia protegido o filho. Agora precisava proteger a si mesma. Foi então que seu telefone tocou. Era Henrique, seu advogado. Dona Teresa, descobri algo importante sobre os documentos que a senhora assinou hoje. O que aconteceu? A transferência da casa não é válida. Teresa ficou imóvel. Como assim? Sua assinatura foi falsificada meses atrás. E existe uma pessoa por trás disso. Quem? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Seu próprio filho. Teresa sentiu o peito apertar. Mas antes que pudesse falar, Henrique acrescentou. Dona Teresa, ainda existe uma coisa que Rafael nunca contou à senhora. O quê? A voz do advogado ficou baixa. Rafael não é seu único filho.
Teresa deixou o telefone cair sobre a mesa. Pela primeira vez naquela noite, ela não chorou. Apenas olhou para a velha fotografia e percebeu que sua maior vingança talvez começasse com alguém que sua família acreditava estar morto. Teresa passou a noite inteira olhando para a fotografia de Miguel, um filho que ela acreditava estar morto havia quase 30 anos. Na manhã seguinte, foi até o endereço que Henrique lhe entregara. Era um pequeno café no centro da cidade. Quando entrou, viu um homem atrás do balcão. Ele tinha cabelos escuros, olhos castanhos e uma pequena cicatriz acima da sobrancelha. Teresa parou. Seu coração começou a bater tão forte que ela precisou segurar a porta. Era ele, Miguel, o filho que ela nunca pôde abraçar. Ele levantou os olhos. "Posso ajudar a senhora?" Teresa tentou responder, mas sua voz desapareceu. Ela apenas se aproximou lentamente. "Qual é o seu nome?" O homem estranhou a pergunta. "Miguel?" As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Teresa. Miguel ficou preocupado. "A senhora está bem?" Teresa segurou sua mão. "Meu filho." Miguel puxou a mão de volta, assustado. "Desculpe, mas acho que a senhora está confundindo a pessoa." Teresa tirou a fotografia antiga da bolsa. "Olhe." Miguel observou a imagem. Era uma fotografia de 2 bebês. Um deles era Rafael. O outro era ele. Miguel ficou pálido. "Onde conseguiu isso?" Teresa respirou fundo. "Porque você é meu filho." O silêncio tomou conta do café. Miguel balançou a cabeça. "Isso não pode ser verdade. Minha mãe me disse que meus pais biológicos morreram." Teresa sentiu o coração partir. "Eu nunca morri, Miguel. Eu procurei por você durante toda a minha vida." Ele se afastou alguns passos. "Então por que me abandonou?" A pergunta atingiu Teresa como uma faca. "Eu nunca abandonei você. Disseram que você morreu no dia em que nasceu." Miguel começou a chorar. Pela primeira vez, Teresa contou toda a verdade. Contou sobre o hospital, sobre o marido e sobre os documentos escondidos. Mas não contou tudo. Ainda havia um segredo que poderia colocar Miguel em perigo. Enquanto os dois conversavam, um carro preto parou do outro lado da rua. Dentro dele estava Rafael. Ele havia seguido Teresa, e quando viu Miguel abraçando a mãe, seu rosto mudou completamente. "Então você encontrou meu irmão?" Rafael pegou o celular. Ligou para Camila. "Temos um problema." "Que problema?" Rafael olhou para o café. "Miguel está vivo." Do outro lado da ligação, Camila ficou em silêncio. Depois perguntou. "E Teresa sabe?" Rafael respondeu. "Sabe." Camila respirou fundo. "Então não podemos deixar nenhum dos dois chegar ao tribunal." Rafael desligou. Dentro do café, Teresa abraçava Miguel sem imaginar que, naquele momento, a própria vida de seu filho estava novamente em perigo. E desta vez, ela não permitiria que ninguém o tirasse dela. Naquela mesma noite, Teresa levou Miguel para a casa de Henrique. Ela sabia que Rafael faria qualquer coisa para impedir que a verdade chegasse ao tribunal. "Mãe, por que ele tem tanto medo de mim?" perguntou Miguel. Teresa segurou sua mão. "Porque você tem algo que ele nunca poderá comprar." "O quê?" "A verdade." No dia seguinte, Henrique reuniu todas as provas. Extratos bancários, documentos falsificados, registros hospitalares e o contrato que provava que Teresa era dona de 70% da empresa. Mas ainda faltava uma coisa: a prova de que Rafael e Camila haviam planejado tudo. Foi então que Teresa revelou o último segredo. Durante meses, ela havia usado um pequeno gravador escondido em sua bolsa. Todas as conversas que tivera com Camila estavam registradas, inclusive aquela em que Camila confessava o desvio de dinheiro. Henrique ouviu a gravação e ficou em silêncio. "Dona Teresa, com isso eles não poderão escapar." Teresa apenas respondeu: "Eu não quero que escapem." Enquanto isso, Rafael acreditava que tinha vencido. Ele entrou no escritório da empresa e começou a preparar a venda de parte dos bens. Camila estava ao lado dele. "Amanhã tudo será nosso." Rafael sorriu. "E Teresa não terá mais nada." Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Um funcionário entrou correndo. "Senhor Rafael, precisamos conversar." "Sobre o quê?" "O conselho da empresa acaba de convocar uma reunião extraordinária." Rafael franziu a testa. "Quem solicitou?" O funcionário entregou um documento. O rosto de Rafael perdeu a cor. No topo estava o nome de Teresa. Ela havia usado sua participação majoritária para convocar a reunião. Mas havia mais. O documento exigia a suspensão imediata de Rafael e uma auditoria completa das contas. Camila ficou desesperada. "Isso é impossível." Rafael rasgou o papel. "Ela não pode fazer isso." Mas podia. E naquela manhã, Teresa entrou na sala de reuniões acompanhada de Miguel e Henrique. Todos ficaram em silêncio. Rafael levantou-se. "O que você está fazendo aqui?" Teresa olhou para o filho. "Recuperando o que vocês roubaram de mim." Camila começou a gritar. "Essa mulher está louca.
Teresa colocou o gravador sobre a mesa. Então vamos ouvir a verdade. A gravação começou. A voz de Camila ecoou pela sala confessando cada fraude. Rafael ficou imóvel. Quando a gravação terminou, Teresa olhou para ele. Eu passei 20 anos tentando ser uma boa mãe. Ela segurou a mão de Miguel. Mas hoje vou ser uma mãe que protege seus filhos. Então colocou o último documento sobre a mesa. Rafael leu. Seus olhos se arregalaram. Teresa havia transferido legalmente os 70% das ações para um fundo que agora seria administrado por Miguel. Rafael caiu na cadeira. Pela primeira vez ele percebeu que havia perdido tudo. Meses depois, Rafael e Camila responderam na justiça por fraude, falsificação e desvio de dinheiro. A empresa foi recuperada, mas Teresa não voltou a morar naquela casa. Ela decidiu fazer algo que ninguém esperava. Transformou parte de sua fortuna em uma fundação para ajudar idosos abandonados pelas próprias famílias. Miguel passou a administrar a empresa ao lado dela. Pela primeira vez, Teresa tinha um filho que não queria sua riqueza. Ele queria apenas recuperar o tempo que os dois haviam perdido. Certa tarde, Miguel perguntou: Mãe, você consegue perdoar Rafael? Teresa ficou alguns segundos em silêncio. Depois olhou para a fotografia dos dois filhos. Perdoar não significa esquecer. Significa não permitir que a dor continue controlando minha vida. Ela abraçou Miguel. E naquele momento percebeu que depois de 60 anos, finalmente havia encontrado sua verdadeira família. Rafael havia tentado tirar tudo dela, mas acabou devolvendo algo muito maior: a oportunidade de recomeçar. Teresa não terminou sua história como uma mulher abandonada. Terminou como uma mulher que descobriu seu próprio valor. E talvez essa tenha sido sua maior vingança. Agora quero saber de você. Se estivesse no lugar de Teresa, você teria perdoado Rafael depois de tudo o que ele fez? Ou deixaria que ele enfrentasse as consequências até o fim?